Libera para compartilhar a tela. Prontinho. O chat me mata, eu vou apertar aqui para fechar o chat, eu pauso a gravação. Estão vendo aí? Uhum. Então, tá bom. Estamos sim. Então, certo. legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início, então, à nossa aula. Antes, eu queria combinar com vocês, né, nossa atividade da próxima semana, que vai ser uma atividade avaliativa. Então, semana que vem, eu vou, em algum momento, né, provavelmente no começo da manhã, antes da aula, mas pode ser que ocorra também à noite, da quinta-feira, mas a ideia é postar, né, a prova, e vocês vão ter o período da aula e um pouco mais para poder fazer essa prova, né? Então, mais ou menos até meio-dia, eu vou deixar como limite para vocês postarem lá as respostas, né? Vocês vão subir no Classroom, e assim, então, fica tudo registrado, tudo armazenado, e eu consigo, com isso, ter um controle, né, maior, e, ao mesmo tempo, consigo me organizar para dar as respostas para vocês, tá bom? Continua o mesmo esquema, né? Hoje, o quarto mandamento, né, o grupo do Éder já me mandou o link, e é importante isso, né? Quando vocês fizerem, me mandem o link. Eu sei que vocês compartilham entre vocês, mas eu preciso também compartilhar no Classroom, porque eu entendo que ali é o espaço, né, oficial das nossas comunicações, tá bom? Então, na semana que vem, apesar da prova, né, continua ainda a marcha dos mandamentos. Então, semana que vem é o quinto mandamento. Então, além da prova, esse grupo ainda tem essa responsabilidade, que é nos oferecer, né, uma exposição registrada, uma exposição gravada, né, a respeito do quinto mandamento, tá bom? O Gerson, Oi. é o Leandro. Eu sei que primeiro pediram compreensão dos professores em relação à Semana Teológica, e não sei se falaram ou pediram também essa compreensão com relação à Semana do CTPI, que é a semana que vem. Aí o que a gente gostaria de ver com você seria a questão de colocar a prova na outra semana, última semana antes da sabática, em virtude da semana que vem ser o CTPI. O que é CTPI?
Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas, que é uma conferência promovida É. pela Chácara, mas forma-se um grupo, né? CTPI já formou esse grupo de treinamento de plantação de igrejas, e geralmente muitos seminaristas participam, alguns da nossa sala irá participar, não sei se outros irão participar virtualmente, mas tem presencial e tem virtual. Tá. Eu acho que não vale a pena particularmente, né? Mas não sei se valeria a pena a gente alterar, porque não é uma coisa assim oficial, né, do seminário. Mas se vocês estão pedindo, então não tem problema nenhum em relação a isso. Então mudaria, deixaria para outra semana 8, é isso? Me ajudem aí. É 8? Isso, Isso. 8, professor, antes da sabática, né? Que é Isso. aí outra é Tá. sabática. Tá bom, se vocês concordam, para mim não tem problema nenhum. Tudo bem, obrigado. Tudo bem? Então tá. Então ficamos assim. Então, semana que vem a gente tem aula e a gente faz dia 8, então. Tá bom? Eu acho que não valeria a pena mudar, mas, enfim, vocês estão pedindo, não tem objeção nenhuma, não. Sem problema. Perfeito? Eu vou deixar um texto para a gente discutir semana que vem, então. Texto, acho que 2 textos eu vou deixar, um de apoio e outro que é o texto mesmo que eu quero que vocês leiam. Eu vou colocar um texto meu, que fica mais como apoio, e vou colocar um texto do Rodney Stark, que é um sociólogo, que analisa o crescimento do cristianismo nos primeiros séculos e a partir de uma teoria da escolha racional. E, num determinado momento, no capítulo 5, ele trata do papel das mulheres no crescimento do cristianismo. Tá? E aí eu queria que vocês lessem esse texto. Então, ficamos combinados assim, então. Não temos prova e discutimos esse texto do Rodney Stark na próxima semana. Tá bom? Combinado? Tá bom, então. Boa participação para vocês lá no. E daí a prova, então, vai ser baseado num desses textos que o senhor vai passar e em toda essa matéria que a gente está vendo até hoje, então. Isso. Tudo isso aí. Tá bom. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, então. Joia. Bom, eu queria falar hoje com vocês, né, a respeito da ética em Aristóteles. Aristóteles talvez não, com certeza, né, o maior sistematizador dessa ciência, né, desse campo de conhecimento, dessa episteme, né, porque ele se preocupa com isso, não só com isso, né, Heidegger uma vez disse que Aristóteles nasceu, trabalhou e morreu, né? Então, isso mostra como foi a vida de Aristóteles. Ele escreveu sobre quase tudo. E é difícil qualquer espaço no mundo ocidental que não tenha algum tipo de discussão que tenha passado por Aristóteles, né? É impossível isso. É bem verdade que boa parte das suas teorias, em vários campos, né, são teorias que não têm aplicabilidade hoje, né? Talvez há um grupo, né, neo-aristotélico que ainda pensa alguns aspectos sobre a ética, e esses aspectos sobre a ética têm um desdobramento no campo econômico, isso é fato, né?
Então, o neo-aristotelismo faz Aristóteles sobreviver ainda nesse sentido. Em outras áreas, os debates evoluíram de tal maneira que, lógico, que Aristóteles é citado, mas ele não é o ponto fundante, né? Além do que, quando a ciência moderna se desenvolveu, Aristóteles foi tomado como uma espécie de inimigo, né, do pensamento científico moderno, pelo menos por aqueles primeiros pensadores, por conta não dele, mas por conta das apropriações que foram sendo feitas, né, ao longo da história, ao longo de toda a Idade Média, e, portanto, ele ficou muito marcado por conta disso, né, de uma certa hostilidade ao pensamento de Aristóteles. Mas o fato é que Aristóteles marca, de uma maneira decisiva, toda a história da filosofia, toda a história do Ocidente, toda a história no campo da ética, né? Os bons sabem, e sabem Aristóteles, né? Então, alguém já dizia isso no passado, que os mestres sabem, e sabem porque sabem Aristóteles, né? Então, é muito difícil você fugir de Aristóteles, né? Mas vamos lá, eu quero apresentar de uma maneira bastante simples para vocês, né, alguns aspectos da ética aristotélica e mostrar como que ela tem, né, uma abrangência, uma objetividade. Vocês encontram a ética Nicômaco em várias versões, né, em português, tá, disponível. Então, vamos lá. A ética de Aristóteles é uma ética da imanência. Se a ética platônica era uma ética que dependia da transcendência, né, dependia do mundo das ideias, dependia de uma compreensão, né, como nós vimos na aula passada, de que aquilo que ocorre aqui é simplesmente uma mimesis, né, uma imitação daquilo que a gente, né, teve acesso enquanto almas, né, nós tivemos acesso no mundo das ideias. Aristóteles traz tudo para o chão, né? É uma filosofia pé no chão, é uma ética pé no chão, muito prática, muito objetiva. É lógico que não se dispensa a questão da alma, é impossível isso. Aliás, a alma em Aristóteles tem uma parte racional e uma parte irracional. Mas é importante, né, que a gente compreenda que em Aristóteles a coisa é sempre muito pé no chão, muito prática, tá bom? O homem é um animal capaz de pensar e fazer política, né? O homem é um animal político. Essa é a frase clássica, né, que aparece na tradição aristotélica. Mas, na verdade, o homem é muito mais do que isso, né? Ele é um ser no qual convivem as realidades biológica, sensitiva, intelectiva e divina. E essa parte divina é a parte mais nobre que existe no homem, né? Mas a realidade biológica, sensitiva, intelectiva também são importantíssimas, né? O homem é esse conglomerado, né, de realidades. Então, ele não pode ser só visto do ponto de vista biológico, né? Ele não pode simplesmente ser visto do ponto de vista das sensações, das emoções. Ele não pode ser visto simplesmente do ponto de vista da intelecção, mas ele tem que ser visto a partir de um conjunto, né? E, portanto, esse homem, que é um ser complexo, né, precisa de uma ciência ética que coloque harmonia nessas realidades todas, né? Coloque uma certa hierarquia, né? Coloque uma certa organização, um certo comando nesta complexidade que é o homem. E, portanto, é tarefa da ciência ética
da área da ética, né, dar ao homem diretrizes para que essas realidades todas estejam sendo organizadas. Um homem que se deixa levar pela emoção é um homem que dificilmente acerta, né? Aristóteles, num determinado momento da Ética Nicômaco, ele diz assim: é possível errar de várias maneiras, enquanto só é possível acertar de uma maneira, né? Os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos. A virtude é, então, uma disposição de caráter relacionada com a escolha de ações e paixões e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, que é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática, né? O que é a mediania? É esse meio termo. Então, você pode errar de muitos modos, mas acertar de um só. Você só acerta de um jeito, né? Agora, errar, você pode errar de muitas maneiras, né? E pode errar de muitas maneiras porque quando você se deixa dominar pelo vício, você tem o vício do excesso e o vício da falta, né? Mas a virtude está no meio. A virtude é esse meson, é esse meio termo, é aquilo que não pende nem para a direita nem para a esquerda, é aquilo que, na verdade, caminha no centro, né? Ali está a virtude está no meio, a virtude não está nas extremidades, ela não está, né, nos excessos, ela está exatamente onde ela precisa estar, ela é virtude exatamente por isso. Se ela sai desse eixo, ela se torna vício, né? Ela pode ter o vício do excesso ou o vício da falta. Então, a ética tenta mostrar para o homem que é possível acertar. Errar o alvo, na linguagem religiosa, é pecar, você peca de muitas formas, né? Mas acertar é de um jeito só, né? Essa é uma lição preciosíssima para todos nós, né? Para que a gente não caia nesse relativismo que é tão comum na boca de alguns, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que a ética para Aristóteles ela gira em torno de 4 eixos. A ética é natural, né? Ou seja, ela emerge da estrutura biológica do ser humano em sua individualidade e sociabilidade. Não é só o indivíduo que é produto da natureza, mas também a própria sociedade. Então, é natural, né, que esse homem que tenha essa complexidade, né, tem uma parte racional da alma, tem uma parte irracional da alma, ele queira, de alguma forma, ele tem potência para viver uma vida ética. Isso não significa que ele vá acertar o tempo inteiro. Não, muito pelo contrário. Ele é alguém que tem potencial para, mas ele faz as suas escolhas. Ele não pode, de maneira nenhuma, se deixar vencer, né, pelo vício. Então, portanto, a ética é natural porque nós temos potencialidade para acertar, né? Como indivíduos e como sociedade. Mas é importante saber que, como somos seres racionais, né, nós temos a potencialidade racional em nós, nós precisamos saber usar isso. E saber usar isso tem a ver com ética, né? Portanto, a ética gira em torno desse eixo. A ética é natural, né? Ela existe na natureza do homem. Há uma potencialidade para a gente fazer o que é certo, mas nem sempre fazemos. Na maioria das vezes, erramos. Porque errar é possível de muitos modos, acertar é possível de uma forma só.
né? A ética em Aristóteles é finalista. Qual que é a finalidade da ética? Essa é a ideia. Finalista no sentido de telos. Ela é teleológica. A palavra teleológica nos lembra de telos, né? Fim, finalidade. Então, é uma ética teleológica, uma ética finalista. Todas as decisões humanas visam a um fim, produzir um bem, chegar a uma meta. Em Aristóteles, essa meta é a eudaimonia. É uma palavrinha grega, prefixo eu, bom, bem, daimon, demônio, né? Eu demônio, o bom demônio. Não, não fica boa essa tradução, né? É o bom espírito. E nós traduzimos ter um bom espírito por felicidade. O objetivo é produzir felicidade. Felicidade para nós, enquanto indivíduos, e felicidade para a sociedade, né? Então, portanto, é uma ética finalista. A ética é racional, perfeito? Porque nós temos essa potencialidade em nós. Então, para tomar uma decisão ética em Aristóteles, você precisa ter a noção do que é virtude, você precisa ter a noção do que é o vício e combater o vício da falta e o vício do excesso, né? Mas a ética é racional. Então, o intelecto exerce uma atividade quase que divina, é a nossa melhor parte, nos aproxima dos deuses, né? Portanto, é essa razão que deve determinar todas as nossas ações éticas, né? Quando a razão não domina, quando a razão não decide, quando eu me deixo levar pelas emoções, eu acabo me enganando, me equivocando, eu acabo cometendo vícios, porque é possível errar de muitos modos, mas só é possível acertar de um único modo, tá bom? E, por último, a ética em Aristóteles é heterônoma, né? O que significa isso? Ela vem de fora, ela vem da natureza, né? Os escolásticos, por exemplo, quando retomam Aristóteles, eles fazem muito bem esse casamento, né? Entre natureza, aquilo que a natureza ensina e aquilo que a gente deve aprender, né? Mas a questão toda é que, sendo nós, né, seres humanos inteligentes, nós deliberamos os nossos atos, nós escolhemos, né? E, portanto, nós podemos olhar para essas coisas, para aquilo que vem de fora, né? E a gente pode processar essas coisas todas, né? Então, o que é contrário à natureza, o que funciona na natureza e não funciona para o homem. Ou seja, nós somos produtos da physis, né? Como tudo. Na concepção grega é isso. Todos nós somos produtos da physis. Nós somos seres que, em algum momento, né? Se eu entrar numa vertente de Demócrito, por exemplo, né? Nós somos átomos. Esses átomos, eles se compõem de uma maneira e se decompõem de outra maneira. Então, eu estou aqui, eu sou uma composição de átomos, né? Um dia, depois que eu morrer, haverá uma fragmentação dessas coisas todas e talvez, né, fragmentado, eu exista estercando um pé de laranja, né? Não tem problema nenhum em relação a isso na concepção grega. O que vai acontecer é que, portanto, né, eu, uma pedra, um cachorro, a minha gata, todos nós somos produtos da physis, só que tem uma diferença. Eu sou capaz de pensar sobre isso, de raciocinar, de escolher, e de viver em conformidade
com, né, aquilo que vem de fora. E aí, compreendendo o meu papel cosmológico, né, compreendendo o meu papel no cosmos, eu escolho deliberadamente fazer o bem, praticar virtudes, né? E, portanto, escolho treinar o meu caráter, né? Eu escolho, de alguma maneira, ser aperfeiçoado através da repetição, através do hábito, né? Então, portanto, não é um processo normal, assim, olha, basta espelhar a natureza. Não, eu escolho, né? Porque eu sou um ser racional, que pensa, diferente dos outros produtos da physis. Mas eu posso errar. E é aí que entra o papel da ética. A ética vai te ensinar exatamente a escolher corretamente, né? Para que você não fique dominado pelas paixões, por exemplo. Então, portanto, a ética para Aristóteles insere-se no campo das ciências práticas. A ética é a filosofia das coisas humanas, né? Portanto, a vida ética é uma vida em busca de uma vida feliz. É aquilo que, de fato, faz sentido, né, para a minha existência. Eu vivo para buscar ser feliz, né? Não é propaganda do Pão de Açúcar, mas né, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, né? É uma ética eudaimônica, né? O eudemonismo ou eudaimonismo, né? Então, portanto, a pergunta básica que a gente tem que fazer é a seguinte: quais são as condições, né, para uma vida feliz, então? Se eu sei que eu sou um ser racional, que pode escolher, pode errar na escolha, pode acertar na escolha, tenho que pesar o que é certo, o que é errado, tenho que escolher sempre a virtude que está no meio, né? Preciso chegar ao meu objetivo, que é a felicidade, porque a felicidade individual e a felicidade coletiva produzem uma sociedade melhor, né? Produzem uma sociedade mais justa. Quais são as condições para uma vida feliz, né? Bom, e aí, de novo, Aristóteles é muito prático. A gente vai ter pelo menos seis condições, né, para atingirmos a felicidade. 6. A ética propõe, portanto, em Aristóteles, 6 condições para sermos felizes, né? E são os meios pelos quais eu posso atingir a minha finalidade. A eudaimonia pode ser conquistada a partir dessas 6 condições. A primeira condição para você ser ético e, portanto, ter uma vida que caminha, né, para a eudaimonia, é você praticar virtudes, né? Esse é o tema principal da ética. Professor, Oi. antes do senhor continuar, quer cair a chamada? Falta 2 minutos. Então vai, por favor. Já que está no início dessa parte das virtudes. Tá Obrigado, bom. Arthur. Beleza.